Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas do Colorado. Vídeo esse que é pra KTO. Quer brincar, te divertir? Eu indico a KTO. Tem Brasil e Argentina na próxima terça-feira. Sim, Brasil e Argentina lá na Argentina. Se quiser, já estão abertas as primeiras odds para esse jogaço. kto.bet.br. Melhor, na descrição no primeiro comentário tem meu link, tu vai diretamente para lá para apostar nesse jogo e em tantos outros que tem na KTO. Gente, olha só. A primeira questão que eu preciso te atualizar aqui é que o Internacional tá atrás de um reforço, um lateral direito, mas nega com muita, vamos dizer assim, tá todo mundo negando com muita veemência, com muita voracidade a possibilidade do Mariano, lateral direito de 38 anos, desembarcar aqui no estádio Beira-Rio. Eu já tinha dito que esta era a tendência, mas como esse nome foi divulgado por um veículo tão grande como a Rádio Gaúcha, como a Zero Hora e tudo mais, a gente precisa aqui dar todos os nomes aos bois. Primeiro, o staff do jogador diz que o atleta foi consultado quando ele ainda estava sem contrato, mas desde o ano do mês passado, quando assinou com o América, meio que acabaram-se as possibilidades para ele vir para o Internacional. O diretor do América está conversando com a imprensa dizendo que não foi procurado e se for, não quer liberar o jogador, que virou titular na reta final do Campeonato Mineiro, já jogou Copa do Brasil por eles, não poderia jogar assim por outro clube e tem contrato até o final da Série B. E mais, o Inter também está dizendo que não é este o lateral direito que pretende contratar. O Inter trouxe um menino, o Ian Henrique, do Guarani, 19 anos, para sub-20 e vai testá-lo para ver o que pode acontecer com ele. Quer um outro lateral, o Baldassi sustenta que tem que ser um lateral que resolva a situação e traz o Aguirre para reserva, mas a gente sabe o seguinte, o Inter pode sim trazer um nome que seria reserva no mínimo do Aguirre, aposta nele, até porque o Bruno Gomes volta no ano que vem. Óbvio que o ideal seria ter um cara melhor, mas nem sempre isso acontece, então, tá esse equilíbrio aí, é só para te passar todas as frentes de negativas importantes da direção do Inter quanto ao Mariano. Quem vai ser o lateral, não sei, só sei que o prazo está começando a ficar escasso, nós já estamos no dia 20 para o 22 e é até dia 11 a janela de abril. Tá, tem mais 2 semanas, 3 semanas, mas tá começando a acabar esse prazo e agora precisa correr para fechar esse reforço. Aliás, a pauta hoje também foi sobre 6 reforços no estádio Beira-Rio. Reforços, entre aspas, caseiros. Por quê? O Internacional terminou o Campeonato Gaúcho, foi campeão, deu tudo certo, mas agora vai ter o Juninho zagueiro, que deve ser titular, porque o Vitor Gabriel lesionou, deve perder aí 3 semanas, 2 em data FIFA e 1 semana na volta aos gramados, o Diego Rosa, que dizem que está treinando bem, e o Romero, que hoje até foi assunto no debate raiz, todo mundo apostando que ele vai ser o substituto para o Alan Patrick quando não puder jogar. Mas Rocher voltou a jogar em alto nível com a seleção uruguaia, defendendo tudo quanto é bola, levou um gol meio que defensável, né? O Almada pegou, bateu, eu sei que algumas pessoas estão dizendo que poderia ter defendido, mas ele foi bem nessa partida, mostrou que está plenamente recuperado, já estava no banco de reservas nos 2 clássicos e automaticamente agora retorna. O Ener Valencia também jogou pela data FIFA, fez 2 gols contra a Venezuela, Equador meteu 2 gols do Ener Valencia, um golaço que ele pega uma pancada na bola seca, meio que sem ângulo e tal. Enfim, mas o Rocher voltou. O Gabriel Carvalho hoje foi visto treinando, apareceu foto inclusive dele. E o Tabata, se não tá 100%, mas tá bem perto do retorno. O elenco do Inter tá dando uma boa encorpada internamente. Eu sei, o Gabriel Carvalho daqui a alguns dias vai embora. Em agosto, é verdade, mas provavelmente não vão apostar nele, né? Porque, o cara já tá mais pra lá do que pra cá, tá vendido. Mas, enfim, são reforços importantes que o Inter tem. Me permitam, aqui esse canal é de informação, não é de comentários, mas eu insisto, e aqui eu tenho a possibilidade de falar sem ser interrompido como no debate. A minha dúvida é sobre alguns reforços, o que esperar deles. Por exemplo, o Juninho era um cara que estava na Dinamarca, a gente não sabe como é que estava jogando lá, eu não vi ele mais jogando, ele estava até na reserva da Dinamarca. O Diego Rosa a gente viu aqui no Grêmio, eu vi na base do Grêmio, um monstro, e achei que ia pro City principal, não só pro Grupo City, pro Manchester, mas acabou não jogando. Bom, recuperou o futebol agora na Dinamarca um pouquinho mais maduro, 22 anos só, agora é pai, veio pra cá, beleza, dizem que tá treinando bem, mas a gente ainda não sabe. E o Romero, que pra mim é a principal ponto de interrogação. Jogou bem no começo do Boca, mas também não jogou tanto também, que
a ponto de sair, estava no Botafogo, campeão da Libertadores, mas não como protagonista. Fica a dúvida sobre esses reforços do Inter e tudo mais. O presidente Barcelos deu uma entrevista para o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, lá em Brasília. Ele foi convidado para participar, o presidente não parou nessa data FIFA, os jogadores receberam folga, o presidente foi ao Rio de Janeiro para participar de uma reunião das duas ligas, Liga Forte e Libra, com a Rede Globo de televisão. Tá caminhando para uma união, tá para constituir uma liga única entre as duas, tipo a La Liga aconteceu. E aí nessa conversa que eles tiveram com a Globo, o presidente estava lá. Depois o presidente foi para Brasília, a convite da CBF, participando da delegação brasileira e conversando com todo mundo lá, enfim, confabulando com todos. E agora o presidente está voltando, mas está voltando já com o Inter trabalhando. O presidente falou com o Rodrigo sobre o grupo na Copa Libertadores da América. Entre outras coisas, disse que é um grupo muito equilibrado, que é o único com 2 brasileiros, o que sempre, e os brasileiros são os mais fortes da Libertadores. O brasileiro em questão é o Bahia, que tem um investimento fenomenal. Imagina o que esses caras não podem botar dinheiro conforme forem disputando uma Copa Libertadores da América. E lembrou que o colombiano lá, o América de Cali, é um time que tem tradição, que já chegou à final, né, para o Grêmio, que tem tradição em Libertadores e tudo mais. E que ele, presidente, esse é um relato interessante, conversou com o técnico Roger Machado na noite anterior a essa entrevista. Então foi ali, segunda e terça, teve uma conversa, provavelmente por telefone. Falou bastante com o Roger dizendo o seguinte: os próximos 60 dias, os 2 meses, darão o tom do Inter na temporada. A temporada do Inter vai ser meio que muito direcionada nos próximos 2 meses. Tem 18 partidas em 2 meses, um jogo a cada 3 meses e meio. É o preço dos estaduais, porque tu, né, agora tem que meter Porto Alegre dentro de Capivari, que nem na minha cidade a gente fala. O que é? O que? Tu usa todo final de janeiro, mas principalmente todo fevereiro, quase todo março para estaduais, e aí faz estreia dia 29 de março no Campeonato Brasileiro. Aí tem parada e tudo mais. Agora vem jogo a cada 3 dias, 3 dias e meio. Então o Inter está dizendo o seguinte: olha, nesses 2 meses teremos o tom da temporada colorada. Se o Inter passar bem, classificar na Libertadores, classificar na Copa do Brasil, tá entre os primeiros do Brasileirão, bom, vai sobreviver e depois vem a parada, dá tempo de se reorganizar, vem a metade do ano, dá tempo de fazer reforço e tudo mais, e automaticamente tem a chance maior de ter um bom segundo semestre. É o começo de um encaminhamento do ano, que começou bem com o Gauchão, mas é óbvio que tem que confirmar isso nos títulos mais pra frente. É isso que o presidente Alessandro Barcelos quis dizer na entrevista com o Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.